já são significativos, aumentem. E fortaleçam a convicção da promotoria. Olá, queridos alunos do nosso curso de Teologia Sistemática, aqui pelo Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo ao nosso curso. O nosso curso inicia hoje com a aula Ordo Salutis. Nós vamos entender ao decorrer do nosso curso o que é a Ordo Salutis. Se você estuda este curso através da nossa plataforma, você sabe como proceder para continuar caminhando e seguindo com os estudos de Teologia Reformada, ok? Meu nome é João França, você já nos conhece, você sabe da qualidade das nossas aulas, que Deus possa ter graça e misericórdia sobre vocês. Seja bem-vindo a 2019, para a glória de Deus. Geralmente, quando nós tratamos sobre a questão da Ordo Salutis, quando nós tratamos da obra, como sendo a obra objetiva de Cristo em seu sofrimento, em sua ressurreição, em sua ascensão, e o seu assentar-se à mão direita de Deus Pai, esta redenção é designada para produzir o fruto na salvação. E santificação dos homens nós chamamos de obra objetiva de Cristo. É a obra objetiva de Cristo que de fato traz a nós um conhecimento duradouro da questão da salvação. A aplicação acompanhada da redenção e seus benefícios constitui o locus da teologia, aquilo que nós conhecemos como soteriologia. Então, a parte da teologia que nós conhecemos como soteriologia está englobado esse tema que nós estaremos estudando hoje, que é a Ordo Salutis. Especificamente falando, a obra redentiva de Cristo é chamada de soteriologia objetiva, porque envolve o seu sofrimento, a sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição, sua ascensão, seu assentar-se à mão direita de Deus Pai. Então isso aponta para a obra soteriológica, a soteriologia objetiva. E a aplicação desta obra, ou seja, daquilo que foi feito na cruz, a obra objetiva, a aplicação dela nós chamamos de soteriologia subjetiva. Vamos considerar agora a Ordo Salutis. A primeira questão que ocupa a nossa mente agora é qual é a ordem que a obra da salvação segue. Isso é chamado de em teologia de Ordo Salutis. A questão fundamental é qual é a relação que os vários elementos da obra da redenção mantêm uns com os outros. E qual é a nossa resposta a cada um destes elementos? Conforme pode ser considerado de que a aplicação da redenção a nós possui uma multiformidade de aspectos e que nem sempre é possível indicar uma ordem temporal destes eventos. Ou seja, a obra da salvação tem vários elementos, tem vários aspectos causais nela. Esta obra de redenção, de salvação, nós não conseguimos determinar o tempo em que uma coisa acontece em relação à outra. Mas podemos olhar para o evento como essa ordem como uma questão lógica da questão. Entendendo a questão da Ordo Salutis, precisamos, por exemplo, considerar que existem vários elementos da salvação que devem ser distinguidos um do outro. Por exemplo, eles incluem o chamado, a regeneração, a fé, o arrependimento, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança, a glorificação. Nossa pergunta é, como se relacionam um com o outro? Como é que um está relacionado ao outro? Qual é a relação entre chamado e regeneração? Qual é a relação entre chamado e justificação? Qual é a relação entre o chamado e a fé? Qual é a relação entre o chamado e a santificação? Então nós podemos ver estes elementos relacionados, ou quando um começa em relação ao outro. O que acontece primeiro no ato da salvação? É o chamado, é a regeneração, é a fé. O que vem antes? Fé ou regeneração? Essa é a grande pergunta. Há uma ordem? Certamente existe uma ordem destes elementos que não pode ser reversa. Por exemplo, a glorificação vem no final da ordem e não no início, nem no meio. Assim são todos os outros elementos que seguem uma ordem lógica na relação de causalidade. A ordem da salvação, conhecida como Ordo Salutis, está presente na palavra de Deus de maneira muito clara e muito evidente. Em segundo lugar, consideremos agora a ordem salutis examinadas biblicamente. Vamos considerar algumas passagens bíblicas que parecem indicar haver uma ordem da salvação. 1 João capítulo 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Essa passagem, ela claramente nos ensina que deve haver uma
regeneração para que o homem possa rejeitar o pecado. Para que o homem passe a rejeitar o pecado. E ele não pode continuar na prática do pecado porque é nascido de Deus. Ele foi regenerado e parece-nos que a regeneração tem ação prioritária neste caso. 1 Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nesta passagem, vemos claramente a relação entre a fé e a adoção. A adoção é dada àqueles que creem. Em Gálatas capítulo 3, verso 26, confirma que esta ordem, diz assim, pois todos que sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, todos sois filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, ou seja, a fé é apresentada aqui como antecedendo a adoção. Então, para acontecer a adoção, eu primeiro preciso crer. E crer envolve um elemento específico anterior. Ou seja, é o instrumento através do qual esta bênção, a bênção da adoção, é recebida. Agora, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui a prioridade de uma ordem é sugerida, primeiro, em estar no ouvir a palavra, que sugere haver primeiro um chamado. Então existe o crer, ou seja, a fé. Então primeiro eu escuto o evangelho, surge a fé, e aí existe esta relação de possessão, de herança de Deus. O chamado e justificação. O chamado é logicamente anterior à justificação, como nós podemos ver aqui em Efésios capítulo 1, versos de 13 a 14. Agora precisamos considerar o texto base dessa discussão, que é Romanos capítulo 8, verso 30. Conhecido e corretamente conhecido como a corrente de ouro de salvação. A corrente de ouro está estabelecida aqui. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Esse verso fornece os três aspectos da nossa salvação geralmente enfatizados: chamado, justificação e glorificação. Entre o chamado e a glorificação existem outros elementos, e a relação que nós vamos discutir aqui é a relação entre esses elementos. O contexto da passagem, no verso 28, sugere uma ordem, onde o chamado segundo o seu propósito, na ordem, o chamado, ocorre primeiro, de acordo com o seu decreto. E nos versos 29 e 30 temos o pré-conhecimento de Deus e a predestinação. Ambos são expressões do conselho eterno de Deus e são anteriores ao chamado. Então, no verso 30, a glorificação é vista como no fim desta ordem. Então eu tenho o fim da ordem como sendo a glorificação, o início da ordem sendo o chamado. Ok? E anterior ao chamado está o decreto de Deus. Consideremos aqui a relação entre fé e justificação. A relação desses dois não é clara. Tem havido alguns teólogos reformados que têm argumentado que a prioridade é a justificação. Isto é, a posição lógica, baseada na ideia de que o nosso relacionamento objetivo com Deus tem precedência sobre a nossa resposta subjetiva. Observando a conclusão desta posição, uma distinção precisa ser feita. Trata-se da diferença entre o decreto para justificar e o ato da justificação. O decreto, ou seja, aquilo que Deus decretou da eternidade para justificar, é anterior à fé. Isso é lógico. Mas o próprio ato da justificação está relacionado na Escritura com a nossa fé. Uma futura distinção precisa ser observada. A saber, entre justificação e reconciliação, há duas passagens nas Escrituras onde a palavra é usada no sentido de reconciliação. Isaías 53:11 e Romanos 5:9. Isaías 53:11 diz: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o conhecimento dos meus servos justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Romanos 5:9, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos salvos da ira. Muito bem, o termo aqui, o termo justificação, ele é tomado para significar reconciliação realizada na cruz do Calvário. Então fica claro que existe a prioridade lógica em relação à fé. Entretanto, o uso mais comum do termo é o ato forense, no qual Deus declara-nos como justo, tendo como base a obra de Cristo, e isto é relacionado com a fé. Assim nós aprendemos o seguinte, vamos ver as implicações. As implicações da relação entre a fé e a justificação é muito clara, é muito nítida. A Escritura oferece uma distinta impressão que a fé é o instrumento pelo qual a justificação é recebida. Assim vemos frequentemente o uso da seguinte frase, pela fé, epistei.
Aqui, Gálatas capítulo 2, verso 16, nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Quando nos lembramos que o perdão é um dos elementos básicos da justificação, nós vemos a importância desta declaração. Nós cremos que é para sermos perdoados. A ordem aqui é clara. Então, aquela velha ideia de que você escuta muitos crentes dizendo, não, você é salvo pela fé. Você não é salvo pela fé. Ok? A salvação é um instrumento, a fé é um instrumento na obra da justificação e na obra da salvação. Gênesis capítulo 15, verso 6 diz: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Paulo cita essa passagem como exemplo de Abraão que foi justificado pela fé. A ordem aqui é clara. Abraão exerceu fé, isto lhe foi imputado, creditado na conta para a justiça. Então esta é a ideia, você tem uma grande dívida e alguém vem lá e paga essa dívida, coloca na sua conta e elimina todo o débito. Justificação é exatamente isso. O que eu preciso fazer? Crer neste ato, crer simplesmente neste ato. Quarto, já observamos que o chamado é anterior à justificação. O chamado, novamente, quando é eficaz, habilita o homem a crer, ou seja, a vocação eficaz habilita o homem a crer. Assim, o chamado ele é anterior à justificação. E a mesma é inseparável da fé. Quando o chamado é eficaz, então, nós assumimos que a fé é também anterior à justificação. Assim, antes de deixarmos este assunto, ainda há algo a ser observado. É que este caso lógico de prioridade, é um caso lógico de prioridade. Então, este é um caso lógico de prioridade, mas não trata-se de uma prioridade causal. O alicerce da nossa justificação não é a fé, mas a obra de Cristo. A fé é o instrumento pelo qual recebemos a justificação. Para confirmar esse entendimento, basta observar o significado da expressão grega diapistein, que nunca é usado no Novo Testamento em relação à justificação. Tal uso seria traduzir assim, por conta de, ou por causa de, e ensinaria que a base da salvação é a fé. Os escritores do Novo Testamento não fazem uso desta forma, isto nos preserva de tal erro de dizer que a salvação, que a justificação que a salvação é pela fé. Não. A salvação é pela graça, por intermédio da fé. A justificação, ela é obtida pela fé. A fé é o elemento que a gente chama de instrumental da justificação. A próxima relação que eu tenho é regeneração e fé. Entendendo a regeneração como referência ao Novo Testamento, entendemos que uma pessoa não regenerada está morta em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. E está em inimizade para com Deus. Romanos capítulo 8, versos de 7 a 9 declaram isso. O Novo Testamento toma lugar antes que possamos exercer a fé. Ou seja, o novo nascimento toma lugar antes que possamos exercer a fé. João capítulo 3, versos de 3 a 5 e Efésios 2, 8. É muito claro esses textos, Existe uma passagem que parece indicar que a regeneração inclui a conversão, a qual é considerada como produto da fé. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 23 e Tiago capítulo 1, verso 18. Agora, observando aqui o chamado e a regeneração. Entre os teólogos reformados tem havido uma diferença entre a relação do chamado e a regeneração. Nenhuma questão teológica está em jogo nesta questão. Ambos são atos de Deus somente. Hoeksema argumenta a prioridade da regeneração sob a base de que a regeneração toma lugar no subconsciente enquanto que o chamado é dirigido à consciência. Ele assim conclui que logicamente a regeneração antecede ao chamado. Ele indica a relação do chamado com o propósito de Deus da predestinação. O chamado é uma obra específica de Deus Pai, o qual sugere a sua prioridade. E aí ele cita lá a cadeia de ouro, Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 30, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 9.
Nesses textos parece indicar que a obra da salvação, especificamente falando dessa relação de chamado e regeneração, parece que o chamado ele é anterior à própria regeneração. Porque nos parece que o chamado eficaz provoca no coração do eleito a regeneração. Tanto é que os teólogos puritanos, entendendo por este caminho, quando escreve o capítulo 10 da Constituição de Westminster, tratando sobre a vocação eficaz, inclui na vocação eficaz a regeneração e a conversão. Outros elementos da ordem. Nesses elementos da ordem você tem o arrependimento. O arrependimento é inseparavelmente conectado com a fé. Os dois compreendem a conversão. Elas são respostas do pacto ao chamado eficaz, ou seja, elas são respostas do pecado ao chamado eficaz. Desculpem, do pecador. Aqui era para ter um R ali, mas é do pecador ao chamado eficaz. Nós somos incapazes de estabelecer uma ordem entre ambos, mas o arrependimento pode ser adicionado à ordem junto com a fé. Assim, você vai ter a seguinte ordem: chamado, regeneração, fé e arrependimento estão juntos, justificação, glorificação. Nós já observamos que a adoção vem depois da regeneração. Logicamente, deve pertencer após a justificação, pois Deus dificilmente adotaria o pecador sem perdão e introduziria a todos os privilégios dos filhos de Deus. Assim, nós concluímos que a adoção segue a justificação, ou seja, eu vou ter lá fé, arrependimento, justificação, adoção, ok? Muito bem. Assim, nós concluímos que essa adoção segue a justificação. Outros elementos da ordem ainda, finalmente, a santificação e perseverança dos santos devem vir depois da adoção e antes da glorificação. Considerando que a justificação e a adoção são atos que tomam lugar no tempo da conversão e santifica, e a santificação envolve um processo, é logicamente propor o lugar da santificação depois da adoção. E diante disso tudo, observando as Escrituras, acreditamos que a ordem da salvação é a seguinte: chamada e regeneração, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação e glorificação. Agora deixa eu levantar aqui um adendo aqui para a gente discutir aqui. O adendo é outros esquemas para a ordem salutis. Também não é apenas a posição reformada que sustenta um princípio sobre a ordem da salvação. Há aqueles também que não entendem que a ordem da salvação é como nós reformados entendemos. Embora não haja uma absoluta uniformidade entre as outras visões, o que se segue são esquemas representativos, o que a grande maioria dos teólogos das escolas representativas apresentam. Por exemplo, no luterano evangélico, a ordem é a seguinte: observe a ordem: chamado, iluminação, fé e arrependimento. Regeneração, justificação, união mística, renovação, santificação e glorificação. Então, há um problema aqui, né? Você tem aí essa ordem aí, que é muito interessante, essa ordem. O chamado, ele não aparece nessa ordem, né? E você percebe que ele não aparece. Aparece o chamado, mas não aparece lá dentro de uma ordem fundamental, né? Chamado, aí seria regeneração. Não, aqui ele coloca chamado, iluminação, fé, arrependimento, depois a regeneração. Então, aqui a fé antecede a regeneração. Isso é um problema na chamada ordem salutis a luterana. E a visão arminiana é a seguinte: a graça universal, o chamado, a fé, o arrependimento, a justificação, a regeneração, a santificação e perseverança, talvez, e glorificação. Então, no arminianismo você vai ter uma graça geral, porque não há uma questão de uma predestinação absoluta, de um decreto absoluto, mas uma graça universal. Há um chamado, à fé, ao arrependimento, à justificação, à regeneração. Então você vê também que para o arminiano a regeneração também ela é posterior à fé. Fulano primeiro crê e depois é regenerado. E aí nós entramos num problema também teológico muito gritante, que é a questão das crianças eleitas que morrem na infância. Essa é uma discussão muito pesada, muito discutida no meio acadêmico, no meio reformado, no meio teológico, que a gente precisa considerar. Então, dentro dessa postura que é colocada para nós, a questão das crianças eleitas que morrem na infância. A questão dessas crianças eleitas que morrem na infância é o seguinte: que existem crianças eleitas que morrem na infância não se discute. Tá?
A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10, na seção 3, vai falar sobre essas crianças eleitas que morrem na infância, que no tempo devido são regeneradas e salvas por Cristo. A questão é a seguinte: qual é a ordem da salvação para elas? Como é que elas são salvas? Qual é a ordem? Certamente elas foram regeneradas para contemplar o reino de Deus. Como os elementos envolvem a nossa resposta, né? Como os elementos envolvem a nossa resposta, e nós não sabemos o suficiente sobre o estado de consciência delas em definitivo, então somente Deus pode agir em relação aos infantes eleitos que morrem na infância. E aplica a salvação do mesmo modo como a dos adultos sob a seguinte ordem. Qual é a ordem? Regeneração, justificação, adoção e glorificação. Tem que acontecer isso. Se ela morre na infância, ela tem que ser regenerada, ela tem que ser justificada por Cristo, ela tem que ser adotada e glorificada. Esses elementos, neste caso aqui, ocorrem simultaneamente, mas dentro de uma ordem lógica seria assim: regeneração, justificação, adoção e glorificação. A criança não pode ir para o céu de um modo diferente que o adulto. Ela vai para o céu do mesmo modo, dentro da ordem da salvação. Entendam isso: regeneração, justificação, adoção e glorificação. Ok? Este foi o nosso estudo de hoje, tratando sobre a ordem salutis, a ordem de salvação. Nesta ordem de salvação, nós aprendemos os elementos básicos da teologia reformada sobre a ordem de salvação. Esta aula, ela serve para introduzir para os próximos cursos de soteriologia. Essa é uma aula introdutória ao curso de soteriologia. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida.